quando você tá caminhando, cruza com alguém com o cheiro de uma fragrância ou de um perfume que imediatamente te transporta para um momento especial da vida? Sem perceber, você sorri, a sensação é de alegria, um quê de nostalgia. E é isso, a memória afetiva tá formada. Mas não são apenas os perfumes capazes de despertar esse sentimento. Muitas vezes, a comida da sua mãe ou da sua avó tem um cheiro especial, as músicas e os lugares têm esse mesmo poder de ativar uma lembrança gostosa. E a forma como você vai reagir, no entanto, é sempre a mesma, aquela sensação de bem-estar e de saudade. Então, nesse Um Papo Beleza, podcast apresentado por Granado Farmácias, a gente vai falar deste assunto. Esse é um episódio muito especial, já que é o primeiro de alguns que a gente pretende gravar nesse formato presencial. A gente vai desvendar juntos os mistérios das nossas memórias afetivas, o poder do nosso inconsciente, mas de uma forma diferente do que você já provavelmente ouviu. Além da gente entender mais sobre essas questões do cérebro, a gente também vai trazer histórias incríveis que certamente você vai amar ouvir e, de certo, vai se relacionar com momentos bons da sua vida. Então, sejam muito bem-vindas, eu sou a Vânia Goy e hoje a gente vai conversar com duas convidadas super especiais. A primeira é Consuelo Blocher, influenciadora digital. Ela retorna a esse Um Papo Beleza. Consuelo foi a nossa primeira convidada na estreia do podcast. Foi um sucesso total em julho de 2021. Ela é uma mulher cheia de estilo, uma fonte de inspiração digital. Tem muitas memórias afetivas na vida que vai compartilhar com a gente. Seja bem-vinda, Consuelo. Obrigada aqui pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. A gente fez aquele outro podcast, a estreia, e a gente estava num momento tão diferente. Realmente, essa é uma memória afetiva, né? O nosso lockdown é um período que nos une, porque o mundo inteiro ficou com essa mesma sensação que, às vezes, agora até tem uma certa saudade de alguns aspectos do lockdown, né? Não, lógico, da pandemia nem das pessoas que sofreram com isso, mas, às vezes, da união das famílias, que muita gente, pelo menos para mim, né? Eu tenho meu filho em casa de novo, tenho um namorado que não mora comigo e, nesse caso, ele estava morando comigo, então ver ele passar o aspirador de joelhos, porque, sei lá, ele faz assim. Então, são coisas que eu nunca teria visto se não fosse pelo lockdown. Bom, hoje a gente vai falar dessas memórias afetivas que eu tenho também outra filha que mora fora, agora ela voltou para casa, e eu vejo que o que a gente mais sente falta são dos pequenos momentos, não das grandes coisas, né? Aquelas grandes coisas a gente passa pelo telefone, passa por um videozinho, mas é aquela piada que sai espontânea, é o outro que joelha para passar o aspirador atrás como fala, da cortina. Ai, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Mas, e coisas assim. E, ao mesmo tempo, todos os sentidos, né? Também o olfato, que a gente vai falar mais. Muito bom. A gente também conversa com a Carla Tiepo, uma das principais neurocientistas do Brasil, doutoras em ciências pela USP, que vai ajudar a gente a entender como isso funciona, digamos, fisiologicamente, certo? Certo, Vânia, é um prazer poder dividir esses insights de como que a ciência fala sobre a vida cotidiana, né? Por que esses momentos são tão importantes, tão marcantes? Eu também tive com meu filho em casa, a gente pôde cozinhar, coisa que, se a gente estivesse trabalhando, quem que ia parar para cozinhar juntos e ele mostrar o interesse dele? É um garotão de 24 anos, ficou interessado em ficar com a família, em fazer coisas com a família. Isso para a gente foi muito importante e, na verdade, a vida da gente tem a ver com esse conhecimento sobre o cérebro, sobre o comportamento, mas que sempre fica muito isolado, parecendo uma ciência inatingível. Então, muito legal poder estar aqui e trazer minha ciência para essa conversa cotidiana e, ao mesmo tempo, tão íntima, né? Agora, Carla, quero saber sobre esse poder do nosso cérebro usar a memória afetiva na prática. Como que isso acontece e por que a nossa capacidade de armazenar, por exemplo, lembranças está diretamente ligada a um pouco de emoção ou sensação? Como isso acontece? Vânia, isso é uma coisa muito interessante, porque, de verdade, o primeiro sistema dentro do cérebro que se organizou no processo evolutivo como um sistema capaz de produzir memórias foi o sistema emocional. Então, o recurso de memória surge com o recurso da emoção.
Já os animais, a gente, a partir de mamíferos e aves, no processo evolutivo, a gente já tem uma dinâmica emocional bastante bem estruturada. Ainda que a gente tenha dificuldade de reconhecer a emoção neles, eles têm manifestos de emoção próprios e que são os elos, inclusive, da vida social deles, da construção parental. Mas, especialmente, a emoção vem no processo evolutivo como um elemento de atribuição de valência, de valor aos acontecimentos. Então, quando um animal se vê mobilizado emocionalmente, imaginem um coelho na floresta sendo perseguido por um predador. O coração dele bate forte, ele tem frio na barriga, ele tem todas as reações que são próprias do momento da fuga. Quer melhor memória para ele guardar para sempre? Qual foi o lugar, qual foi a circunstância, e o que ele estava fazendo quando ele ficou naquele nível de vulnerabilidade. Então, só aí a gente começa a entender como que a emocionalidade guarda informações e experiências fundamentais para a sobrevivência. E isso passou a ser fundamentalmente importante com a vida social, com as relações. Então, nós percebemos a marcação emocional de nossas memórias como quase que um efeito secundário, mas na verdade ela é o efeito causal. A gente tem memórias porque a gente se emociona. E aí, bom e ruim também, né? Porque como você falou... Especialmente o ruim. É um jeito de aprender a se defender também, né? E aí que tá, quando a gente fala em emoção, é comum a gente falar de emoção positiva e emoção negativa. A gente na neurociência toma cuidado com esses termos, porque para nós a emoção sempre é um valor positivo. Só que ela pode ser de valência positiva, que são as coisas para as quais eu devo me aproximar, ou de valência negativa, que são as que eu devo evitar. Então, emoção ruim não existe. Existem emoções que marcam eventos que eu devo evitar. Perfeito. Vou usar isso na terapia. Isso é bem importante. Consuelo, você vem de uma família célebre, com uma história bastante documentada. Você tem um livro de memórias que conta um pouco da trajetória da sua família no Brasil e das relações entre vocês. Mas eu queria saber se você tem memórias na infância que talvez você não tenha falado muito e que estejam vinculadas, talvez é isso que a gente falou, um cheiro, um prato, uma situação. Bom, você mencionou a família, né? Então eu vou voltar lá atrás para minha avó. E realmente, tipo, a casa dela tinha um cheiro seu, né? E não era só... E no caso, não era... Porque às vezes pode ser da cozinha, né? No dela era um perfuminho dela, que acho que era um mix entre a pele dela, o perfume que ela usa, os cremes que ela usava, sabonete, eu não sei. Ficava esse cheirinho que toda vez que você entrava em casa, tinha, na casa dela, tinha esse cheiro. E eu adorava isso. Não sei, dava uma certa... um aconchego. Mesmo que minha avó não era uma pessoa... Ela era uma pessoa que nos amava muito, era muito gentil, não era dura, mas não era uma pessoa que abraçava, não é aquela coisa da vozinha, né? Tanto que no livro se fala logo no início, assim, que quando eles chamavam minha vovó de fofa, ela de fofa não tinha nada. Então, mas esse cheiro era uma coisa gostosa. E depois ela tinha essas latas onde eles guardavam os biscoitos, que era assim, baixo, e a gente tinha que abrir, então tinha também aquele barulhinho da lata, né? Aquela dificuldade de abrir a lata, e depois quando você abria tinha aquele cheiro. Então essas são, assim, me veio em mente essas agora, mas certamente tem tantos, né? Ivânia, eu não vou deixar você fugir dessa. Agora você também tem que me contar quais são as tuas memórias afetivas, aquela que ninguém sabe ainda. Eu acho que tem umas muito específicas que às vezes a gente não associa, né, com... Porque às vezes parece que é sempre um momento, assim, um perfume só. Mas acho que tem 3 coisas que me lembram muito da casa da minha avó. Eu adorava dormir com a minha avó, porque ela deixava eu dormir com ela na cama de casal. Eu lembro um pouco desse cheiro da casa, que tem a ver com uma coisa de madeira. Eu me lembro dela fritando uns bifinhos no almoço, tipo bife de fígado. Uma coisa que eu nunca cozinho. Eu, adulta, compro um fígado, mas eu acho super gostoso. Eu lembro desse cheiro dela fritando. Eu também lembro de acordar, ela acordava super cedo. Eu lembro do cheiro de café isso. E do som do programa do rádio, que ela ouvia de manhã como um momento de despertar, assim. E é isso, né, doutora? Aí juntamos tudo aqui, não é só cheiro. Tem a ver com os barulhinhos, tem a ver com a estética da casa, né? Tudo faz parte dessa construção. Todos os marcadores possíveis de memória, porque as nossas construções são sensoriais, então precisa ter um elemento sensorial presente. Agora, o cheiro ele tem uma especificidade, porque
mesmo a criança muito pequenininha já tem o olfato bem desenvolvido. Ela não tem uma visão muito nítida, ela não tem uma audição muito perspicaz. Ela consegue diferenciar tons de voz, mas ela não sabe dizer essa é a voz de fulano, essa é a voz de ciclano. Mas ela consegue identificar cheiros. Então, a busca que ela faz pela mãe, pelo aconchego da mãe, o conforto de quando a mãe pega no colo, ela para de chorar, isso tem a ver com cheiros. E vocês trouxeram, vejam, vocês perceberam as similaridades das memórias? Sim. É uma criança que está fazendo marcações de memórias olfativas, que o olfato como elemento central, mas que carrega consigo outras características. Então, o mais curioso da memória olfatória é que você sente o cheiro e muitas vezes você primeiro se emociona e depois lembra do que é. Que é diferente dos outros sentidos. Quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, você sabe o que é e você pode se emocionar simultaneamente. E isso é um tecnicismo, né, mas que é muito curioso. O olfato foi o primeiro dos sentidos que já foi processado na área mais elaborada. Porque o olfato do cérebro. Porque o olfato, ele, como aquisição evolutiva, ele está relacionado à respiração. E só aves e mamíferos respiram. Então ele já começa, ele é um desdobramento da gustação, ele é um aprimoramento da gustação, com um nível de discriminação muito amplo, o que te dá muitos elementos discriminatórios para que você reconheça as coisas. E por fim, ele entra direto nas áreas mais elaboradas do cérebro para ser avaliado. Então, antes mesmo de você tomar consciência, você já tem uma avaliação emocional sobre aquele evento. E isso vai ocorrer o tempo todo. Por isso, as marcações emocionais por olfato são muito rápidas, muito precoces na vida. E tem um outro elemento interessante. Com o passar do tempo, nós vamos usando mais memórias discriminatórias de linguagem. Então, a etapa pré-linguística do desenvolvimento humano é marcada por emoções. Porque a gente não tem como definir, elaborar, né? Então os cheiros são os marcadores. E a gente nunca vai perdê-los, né, ao longo da história. E Carla, sabe uma coisa que eu também acho muito interessante sobre cheiro? Não sei se a Consuelo também tem essa sensação. Porque, em geral, você consegue lembrar de uma imagem, certo? Você fecha o olho e lembra de uma situação. Ou você consegue lembrar de um gosto, que é o que nos faz ter vontade de comer uma comidinha. Mas é muito difícil você conseguir reproduzir um cheiro mentalmente. Por isso que eu também acho que esse fator surpresa de quando você cruza com um aroma é tão emocional, né? Você não consegue lembrar, assim, você pode se esforçar, falar, eu não consigo lembrar o cheiro da minha avó, mas se eu cruzar com o cheiro… Eu sei reconhecer, exatamente. Eu sei reconhecer, né? Isso tem a ver também com a anatomia. Tem a ver com como os sentidos estão interligados e como que a nossa região frontal do cérebro consegue ativar cenários. Então, a gente consegue ativar cenários visuais, cenários auditivos, mas cenários olfatórios não. Isso é clássico. Então, isso também cria para o olfato uma sensação de escassez. Sim. Porque eu não posso viver essa experiência a não ser que eu esteja diante dela. E isso cria toda a mágica que tem em torno do olfato. Ai, né? gente, olha, perfume é uma coisa muito mágica. Faz sentido para vocês a gente trazer uma referência do Proust aqui, Em Busca do Tempo Perdido? Super. Porque ele vai considerar aquele momento do chá com Madeleines, que é uma referência importante de recuperação de memória, como um marco importante de toda a construção do próprio romance. E é uma memória olfativa que vem num momento que ele não esperava, né? Um cheiro de chá com Madeleines. Uma coisa muito básica e trivial, ao mesmo tempo, né? muito especial para ele dentro daquele contexto. Agora, Carla, a gente consegue talvez criar essas memórias ou direcionar situações para que elas se estabeleçam? Olha, aí tem truque, hein? A gente usa muito em educação. A gente faz marcadores, e isso obviamente é uma coisa um pouco mais elaborada, mas muitos professores já aplicam, especialmente fora do Brasil, quando está tratando de um tema, coloca um cheiro. E depois traz o cheiro para ajudar a recuperar o conteúdo. E cria uma memória um pouco mais rica por causa do olfato. Você pode fazer com música também, mas o do olfato é a mais inconsciente delas. Então, a pessoa não regula. Ela simplesmente é tomada por aquele estímulo. É muito sofisticado. Porque é 360, né? Não é só…
É, o ambiente. Tem marcadores, você pode ter marcadores somáticos. O problema, Consuelo, é que ao longo da nossa evolução como espécie, especialmente, você conhece muito bem Florença, então falar de humanismo ou falar da virada ali da Idade Média, a gente começou a ficar muito mentalista, né? Sim. A gente abandonou o corpo. Teve um momento do naturalismo em que o corpo ficou em evidência, mas na sequência, século XVIII, XIX, o corpo perdeu importância e o cérebro perdeu importância junto. Então a gente passou a ser praticamente cabeças que andam. E o corpo e os marcadores somáticos foram perdidos. Então é tempo, né? E a gente tem recuperado isso um pouco. Eu acho que as redes sociais, a coisa da estética, a coisa da moda, que é um lugar que vocês transitam bem, retorna de alguma forma a estética do corpo. Acho que até essa tendência que a gente chama de wellness ou de bem-estar tá ligada a esse desejo de corporificar, né, a existência. Porque a gente é cheiro, a gente é toque, a gente é sensação, a gente não é só o que a gente acha e pensa, né? E é uma vantagem... E traz conforto também, né? E é uma vantagem funcional muito boa, porque isso nos conecta com o tempo presente. O universo da mente, ele fica preso ao passado ou ao futuro. Ou ele fica com reminiscências, ou ele fica projetando o futuro. E o tempo presente é o tempo do cheiro que está nesse ambiente aqui, a nossa presença, a nossa troca de olhar. Se a gente estiver conectado com este momento, a gente está corporificado, está encarnado. Eu gosto dessa coisa de encarnar. E a hora que você está muito mental, você praticamente não está lidando com as coisas do seu tempo presente. Então a meditação, mindfulness, o exercício físico, a nutrição, você comer prestando atenção no que come, todas essas coisas que no século XXI a gente tem trabalhado muito, é um pouco por essa corporificação. Uma atenção plena e total, né? Isso pode também ter um apelo estético por ele mesmo, sem a essência do indivíduo conectado. Então, acho que aí a gente perde. Total. Do outro e de si mesmo, Exato. Né? Nossa, acho isso daí super importante, né? A gente trabalha tanto isso para a gente viver num momento, eu nunca tinha pensado que tinha a ver também, tanto com o momento histórico, quanto com um fato, não sei, físico. Com um fato físico. Porque eu acho que até a coisa física parece que ela se tornou menor do que a mente, né? Em algum momento, quando eu acho essa trajetória científica. Como se o corpo fosse primitivo e a mente nos tornasse seres sofisticados. Eu acho que essa junção é muito bom, né? Ele, por alguma razão ali, pela confusão que ele se arrumou com a igreja, ele quis separar a res extensa, que é o corpo, da res cogitans. E duas substâncias separadas, que, a pineal podia conectá-las, que a gente sabe que hoje isso não faz sentido, mas essa necessidade naquele tempo de, para poder estudar o corpo, negar a alma, fez com que ele defendesse um dualismo muito ferrenho. E isso, inclusive, abriu lugar para o corpo ser uma coisa vil. O materialismo é um xingamento, né? Você pode xingar alguém de materialista, né? Quando, na verdade, isso apenas significa que o indivíduo acredita à matéria a propriedade funcional que o corpo tem. E não só a alma ou a mente, né? Como um evento etéreo. Carla, você falou de moda, eu achei super interessante, porque Consuelo é conhecida pelas coleções de pulseiras, por ser uma pulseirista, e ela diz que, inclusive, são verdadeiras tatuagens. Isso tem a ver com memória olfativa ou tem a ver com quase um amuleto que te traz uma sensação, assim? Foi começando um pouco porque o meu namorado, ele usava os braceletes vários e ele usava como memória das suas viagens. Cada viagem tinha um troféu, digamos, né? Um souvenir. Não é um troféu, souvenir. Cada viagem tinha um souvenir e ele ia usando, em geral, no inverno ele tirava, porque essas eram viagens de verão. Mas, no meu caso, então, eu comecei a imitá-lo e é um garimpo, sabe? De procurar os braceletes que eu gosto, que eu tenho, sim, uma relação afetiva, ou porque eu desenhei, ou porque alguém me deu, ou porque eu achei lindo, ou porque eu encontrei num pequeno brechó e me recorda alguma coisa. No momento eu tirei a maioria delas, porque eu tive que fazer uma operaçãozinha e ainda não coloquei de volta, mas eu uso essa um presente da doutora, da Carla, que é o testosterone. Testosterona. O testosterona, que eu gostei, vai me ajudar. E o outro, esse daqui é um lock, né? Um fecho que abre e fecha de verdade. E... Com um segredo, Consuelo? Sem segredo. Eu sou fácil.
Mas é legal, eu gosto dele pela versatilidade, que você pode abrir, você pode colocar na roupa, pode pôr numa fita, numa corrente. Mas eu também acho ele lindo esteticamente. Foi a primeira joia que eu consegui comprar sozinha com o meu trabalho, tão importante. E os diamantes são de uma aliança de um ex-namorado. E eu sou daquelas que acredita que exes, se não foi uma coisa horrível, teve o seu momento, né? Foi um pedaço da minha vida que contou, foi importante, eu mudei por causa daquilo, eu desenvolvi por causa daquilo, então não quero esquecer o que aconteceu. Mas não ia usar uma aliança de diamantes de um ex, especialmente agora que eu tenho o homem da minha vida. Então, e eu acho que diamantes não tem que ficar numa gaveta. Então eu levei a uma amiga e eu disse, olha, eu tenho esse anel, por favor, que faz esses locks, você faz um lock para mim? E ela desenhou esse. Então eu acho que tem muitas coisas importantes nesse lock que eu carrego. E daí mas eu falei para ela fazer grande, ela faz de vários tamanhos. Aí foi um sucesso, então ela fez pequeno e tá na coleção dela, se chama Consuelo. Muito o lock. Bom. Então, a gente pode ter um lock também agora. Pode, é isso. um lock Consuelo. Carla, como é que a gente seleciona o que tem valor? Quando a gente pensa no nosso cérebro, como, por exemplo, Consuelo até conseguiu transformar uma peça numa outra. Como é que a gente consegue fazer essa seleção? Porque eu acho que isso impacta em coisas marcantes que nos trazem ou lembranças boas, ou podem ser ferramentas de confiança, por exemplo, como um amuleto. Mas isso também tem o inverso, né? Porque às vezes a gente esquece completamente de coisas traumáticas, como se não tivesse acontecido, né? Lembra, eu sou um pouquinho velhinha já, então eu vou fazer uma referência aqui que pode ser que algumas pessoas que não estão nos acompanhando não a gente explica, conta, vamos lá. A gente explica. Mas lembra que quando a gente abria a câmera fotográfica, a gente queimava o filme? Sim. Vem daí essa referência, inclusive, viu, pessoal? Porque até hoje as pessoas falam, cair a ficha, queimar o filme e não sabe de onde vem. Vem dessas coisas. Quando você tem um estímulo muito grande no cérebro, é como se você estivesse queimando o filme daquela memória. Tá. Foi uma atividade tão alta, elétrica, que ela não gera registro. Porque o que gera registro são atividades que têm tônus. Aumenta, diminui, e isso gera um circuito preferencial para que você possa reativar essa memória. Quando vem um estímulo muito forte, isso praticamente queima o filme, como se tivesse velado aquela memória. E isso é positivo, né? Porque a depender do nível de trauma, não faria sentido um animal se recuperar ou lembrar do dia que ele despencou do precipício e que ele sobreviveu por sorte, né? Porque ele provavelmente, aquilo é uma situação absolutamente anômala, que não vai se repetir. Então a gente guarda memórias de coisas que são triviais, portanto a gente tem essa seleção de qual a intensidade emocional que vai gerar a memória. Muito legal, porque a gente estuda na neurociência o ato de esquecer. Para a gente é mais importante estudar o esquecimento do que a memória, porque essa seletividade sobre o que eu não vou acumular, por exemplo, qual foi o menu do seu café da manhã de segunda-feira? Who knows, né? Tipo, não importa pouco. Imagino que é isso, o nosso HD aqui também tem limite, não dá pra gente lembrar com tanto detalhe de tudo. Olha só, não é uma questão de limite de HD, porque a gente tem, a nossa capacidade de construir circuitos é ilimitada, é a nossa capacidade atencional e de retrieval, de recuperação, de você buscar e reconstruir aquela memória. Bom, quando a gente pensa em amuletos, peças que são significativas, pode ser uma peça de roupa, pode ser um quadro, pode ser uma poesia, pode ser um retrato, pode ser um device, pode ser um livro. Estas coisas guardam nelas, através dos elementos sensoriais, os gatilhos para a gente recuperar aquela memória. Então, é possível que, em outras situações, fosse difícil você trazer este ex para um momento onde ele poderia ser significativo, onde você poderia trazer um aprendizado. O Locke aqui, ele está presente de alguma forma. Então, eu posso carregar comigo, ou carregar nas minhas coisas, ou carregar nos meus baús, gatilhos que me ajudam a lembrar de situações, ou de pessoas, ou de circunstâncias. E isto favorece a própria manutenção dessas memórias no meu cérebro, porque a memória ela é reativada cada vez que eu me lembro dela, e isso fortalece o circuito. Então, o fato da gente reativar memórias com constância garante que a gente não vai esquecê-las tão facilmente. Perfeito. Né? E a gente usa a brincadeira da pulseira de testosterona, tem um pouco a ver com essa ideia de as mulheres hoje precisam estar muito conectadas com a força, com a vitalidade, com o empoderamento, que é uma palavra desgastada, mas usual, né? E a testosterona tem tudo a ver com isso. E é muito comum, por conta de um preconceito
dizer que as mulheres têm baixa testosterona, que testosterona é coisa do universo do masculino. E aí nós não nos conectamos com o que é força, vitalidade, coragem, que vem da testosterona. E a gente tem? Tem, e é muito importante para nós. E, inclusive, é um elemento que, junto com outros elementos hormonais, fica bastante fragilizado durante a menopausa. Então, não é que a pulseira vai te trazer testosterona, mas vai te lembrar de se conectar com essa sua força. Basicamente, lição número 1 desse podcast. A gente precisa parar de ser tão maniqueísta, né? Porque mente e corpo, da testosterona até a progesterona, cabe tudo em harmonia e equilíbrio, né, na gente. E posso perguntar uma coisa? Que eu sempre quis saber o déjà vu. Como funciona? Isso é chique, hein? É chique. Porque, na verdade, obviamente que a gente não tem a resposta definitiva, porque para isso eu precisaria ter uma pessoa durante um fenômeno de déjà vu num aparelho, certo? Para que eu pudesse verificar. Mas óbvio que tem teorias. E uma das teorias que eu acho mais elegantes é que a velocidade com que a memória se formou foi tão rápida que quando você foi checar o evento sensorialmente, já existia uma memória prévia lá. Tipo, mas 2 vezes? Ele entrou 2 vezes? Como você tem mecanismos... Como você tem mecanismos paralelos, você percebe o fato por um caminho e guarda a memória por outro. Esse caminho da memória, por conta da emocionalidade ou por conta de elementos muito complexos que tinham ali, que de fato te remeteram a alguma memória anterior, essa memória tem facilidade de ser formada. Então, quando entra o sinal sensorial, que é uma diferença de milissegundos, já tem um circuito de memória formado e te dá a sensação de que você está vivendo aquela situação pela segunda vez. Bons momentos ou um perfume que você usou numa ocasião especial que é marcante? Mais do que comigo mesma, eu acho que são os cheiros que eu sinto, né, que me lembram. Então pode ser um perfume. Minha mãe sempre foi uma pessoa que usou o mesmo perfume por 20, 30 anos até acabar, não existir mais. Mas quando eu pensei nessa pergunta, uma das coisas que foi mais forte quando os meus filhos saíram de casa, o famoso ninho vazio, né, que é uma coisa que muitas mulheres da minha geração passam. Aliás, eu acho que a dificuldade desses 50 mais, porque eu acho uma idade muito legal. Eu gosto de envelhecer. Não gosto da dor no joelho, mas eu gosto de envelhecer. Mas a gente tem um triunvirato, tríptico, né? Porque as crianças saem de casa. Você fica com a menopausa, então um pouquinho o equilíbrio entre você e teu companheiro às vezes pode não estar tão equilibrado. E o terceiro, os pais envelhecem, né? Então tem essas 3 coisas que são muito fortes emocionalmente. E talvez por isso eu acho que os 50 podem ser um desafio. Mas fora isso, você é muito mais madura, não tem menos pelo na língua. Isso ajuda. Eu adoro, né? Mas, voltando ao cheiro, ao olfato. Quando meus filhos saíram de casa, eu não deixava eles... a pessoa que vem me ajudar em casa, trocar os lençóis por uma boa semana. E todo dia eu lá, e aquela coisa tipo o Scarface, na cocaína, eu caía no travesseiro assim, ele ficava lá, chorando em cima do cheirinho que fica, porque o travesseiro fica com muito cheiro da pessoa, né? Então aquele cheirinho realmente, para mim, talvez são um dos mais fortes. Essa coisa de ir lá e tentar trazer no presente essa memória, trazer naquele momento. E, ao mesmo tempo, pensar, eles não estão mortos, né? Eles só não estão aqui. Então, essa consciência também, para mim, trazer tudo isso ao momento foi muito importante para mim. Certamente é um dos cheiros mais importantes para mim, essa do travesseiro. Mas daí também tem a pizza. Eu tenho um lugar onde eu vou comer pizza, que é meu favorito, lá em Florença, e ele tem uma anteporta. Você abre uma porta e daí a outra para entrar. Quando você abre a primeira porta, já naquela salinha ali, tem um cheiro daquele tomate com alho. Delicioso. Você escolhe cheiros para situações, Carla?
Ou é natural? Porque às vezes eu escolho um perfume só pra fazer uma viagem, assim. Adoro. Que aí quando eu volto de viagem e sinto aquele cheirinho, eu lembro de um lugar que eu tô, sabe? Que eu estive. Então, tem o perfume que eu escolho, que é o perfume que eu uso. E aí, ok, pode variar se tá quente ou se tá frio, se é noite ou se é dia, por conta da qualidade da essência. Mas eu costumo ser prática. Então, eu já resolvo uma coisa, tipo, esse aqui vai ser o perfume que eu vou usar os próximos 10 anos, entendeu? E não penso mais nesse assunto. Como porque, um bom cientista. bem pragmático, não é? Mas eu sou muito encantada com os cheiros das pessoas e dos lugares. Isso é fato, eu sou muito olfatória. Então, ainda que eu própria não tenha esse capricho de escolher como é que eu quero impregnar as pessoas com o meu cheiro, eu sou muito suscetível a isso. Então, para mim, um cheiro de café, um cheiro de uma casa, um cheiro de uma dama da noite, um cheiro de arruda, que as pessoas acham ruim, eu acho que é ok, que é significativo, que é marcante. E perfumes. Perfumes efetivamente marcam histórias para mim. Então, eu posso sentir um cheiro de perfume em alguém e isso trazer um fio de memória que eu praticamente vou no lugar que eu estive com uma pessoa que usava aquele perfume e tal, a ponto de me incomodar em algumas situações. Trazer tantas reminiscências que me incomodam, porque eu sou muito olfatória. Isso é uma característica e que, engraçado, eu consegui aprimorar quando eu parei de fumar. Eu fumei dos 15 até 32, 33 anos. E, óbvio, né? Fumante não sente o cheiro de nada. E acho que justamente... Ou menos. É muito ruim o nosso olfato quando a gente fuma, porque a gente está impregnado com aquele cheiro do cigarro, né? Então a gente sente muito pouco, porque os outros cheiros são mais suaves. Então a gente teve que habituar o nosso olfato para não se incomodar com o próprio cheiro. Então a gente acaba negligenciando outros cheiros. E quando você para de fumar, você reaquece aquilo. Então eu, quando parei de fumar, fiquei muito olfatória. E gosto, é uma coisa que eu curto. Cheiro de chá, cheiro de planta. Eu tenho uma pequena chacrinha que tem lá uma dama da noite, um negócio, eu fico, minhas plantas, meus cheiros, adoro. Eu adoro também, eu sou muito do nariz, assim. E uma coisa engraçada é que um dos cheiros que eu mais gosto, nada a ver, é em Nova York, o metrô tem um cheiro. E aí, quando eu chego em Nova York, eu sinto o cheiro do metrô, eu falo, ai, tô feliz que eu tô aqui. E aí, as pessoas que estão comigo falam, nossa, mas é o cheiro do metrô, entendeu? Eu falo, eu sei, mas esse é o cheiro do metrô daqui. Então, eu sinto que eu tô no lugar que eu gosto. Porque é isso, nem sempre é sobre cheiros agradáveis, né? E não e assim, a questão não é sobre ser bom ou sobre ser ruim. É sobre ter um significado real. Então, se para você estar em Nova York é uma coisa que é legal, você curte e tal, o que tiver de mais característico ali é o que vai te dar a sensação de cheguei, estou realmente, mesmo que não seja um cheiro agradável 100%, né? Mas eu tenho, assim, outra dúvida dentro disso aí. Também para mim, em Nova York, tinha esse cheiro, especialmente quando eu era pequenininha, do carpete. Não sei porque não tinha aqui esse cheiro que lá tinha, esse carpete. Tudo também tinha esse barulho mais... macio, abafado. Abafado por causa do carpete. E não sinto mais isso. Será que mudou Nova York ou eu que mudei? Pode ter se tornado lugar comum, né? Essa mesma sensação você pode ter em outros lugares e perdeu a característica própria, era uma característica própria, deixou de ser, então já não tem esse significado. Ou mesmo a constância de estar ali, de ter essa experiência pode minimizar o efeito. Vai depender fundamentalmente de quanto que você quer estar e quanto que você dá destaque para aquilo. Porque elas podem ir desaparecendo. Né? A gente não vai esquecer do cheiro. Vocês falam do cheiro da casa da avó, eu contar uma coisa para vocês vão ficar chocados. Eu tenho um ursinho que eu ganhei quando eu tinha 1 ano de idade e que tem o cheiro da casa da minha avó, que fica dentro de um saco plástico amarrado que ninguém pode abrir. Porque quando eu tô muito triste, eu abro o saco e enfio a cara no ursinho. Que legal. Se a gente puder cortar. Que pena. Tô brincando. Deixar. Tô brincando. Mas é uma coisa assim, de aconchego. E é um cheiro da minha avó que eu travo ele ali para nunca perder, porque é da minha bisavó. Ela faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas foi a minha avó que me criou, a avó da minha mãe, que morava com a gente. E é um cheiro que... Aí você fala assim, é bom, um cheiro, sei lá, se eu der pra você vai falar, que ursinho sujo. Né? Cheiro de guardado. E eu, não toquem. Não toquem, porque senão vocês vão ver a ursa aqui, né? Ai, mas é incrível como eles estudam tudo isso, né? Porque tem tanto a ver com o emocional, mas tem que ser analisado cientificamente para ter uma... método, né? Um método científico, né? Porque senão a gente acha que é do subjetivo, né? Mas eu acho você muito emocional.
Para ser uma cientista? Sou. Sou assim. Eu me conecto muito com pessoas. Eu acho que a minha busca pelo cérebro é a busca pelas pessoas, e não pelo cérebro propriamente dito. Entendeu? Faz sentido. Para mim é um jeito de estudar as pessoas diferente da psicologia, mas que traz insights novos. Mas a minha conexão com pessoas. Eu quero conhecer pessoas, ouvir Porque você pessoas. estuda coisas que estão lá, né? Tem gente que tem que descobrir coisas novas. Trabalha para descobrir, cientistas que descobrem remédios, né, vacinas. Você está descobrindo uma coisa que existe, mas que é um mistério. Que tem um problemaço, né, Consuelo? Porque é um sistema difícil de ser investigado. Opa! Eu preciso de equipamentos muito elaborados, porque ele tem uma dinâmica funcional que é muito própria, muito complexa. A gente considera a neurociência equivalente à astrofísica em termos de complexidade. Uau. E só é possível a gente saber o que a gente sabe hoje porque tem tecnologia. Porque até os anos 80, eu comecei a estudar em 89, tá? Neurociência, tenho 30 e poucos anos de neurociência, mas quando eu comecei, a gente tinha pouquíssima informação, uma coisa assim, tipo, isso é isso e a doença é essa e tem esse sintoma. Mas por quê? Não pergunta por quê, porque a gente não sabe, sabe? E eu tive a oportunidade de ver essa ciência aflorar por causa da tecnologia. Então, a gente descobriu muita coisa assim, muita coisa legal. E Alzheimer você deve estar também estudando, né? As doenças, elas são o palco que a gente sempre teve que investigar, né? Então, óbvio, está avançando muito, já tem cura, viu? Me dizem isso, continua Já tem cura, isso, já tem cura. Provavelmente nenhuma de nós vai sofrer o Alzheimer como hoje as pessoas sofrem, infelizmente. E a família, né? Isso. Carla, emoção consegue ajudar a gente a ter uma atividade cerebral melhor? Tem como a gente estimular isso? Faz sentido isso que eu tô perguntando? É assim, Vânia, se a gente for considerar a emoção da forma como a gente pensa no universo leigo, tá? A emoção é vista como uma vulnerabilidade. Então a gente fez uma ênfase à racionalidade, né? O ser humano é um ser racional e isso é que o destaca e tal. Então a gente negligencia a força da emocionalidade. E aí está um trunfo, porque como nós estamos defasados em compreender e usar nossas emoções, passa a ser um recurso que a gente não explorou, né? Então, para as relações, para a memória, para a atenção, hoje a gente trabalha muito com emocionalidade para manter a atenção das pessoas. Rede social é isso. Então, o dia que isso for transferido, por exemplo, para os bancos da escola, que o professor topar emocionar seus alunos, ele vai ter atenção. Então, eu acho que, ainda que a gente tenha... super importante. Ainda que a gente tenha esse preconceito social sobre emocionalidade, nós vivemos um tempo onde isso vai voltar. Eu acredito numa coisa que é o seguinte, a gente teve um momento nas sociedades que foi matriarcal. Grande ventre, grande mãe. Então, se a gente for buscar sociedades muito antigas, teve momentos em que eram sociedades matriarcais. Daí a gente viveu um tempo patriarcal. E mais, o mundo animal é matriarcal. Acho que é legal a gente destacar isso, né? O ser humano chega e estabelece um tempo patriarcal de regramento, do direito, da ordem, do poder pela agressividade e a guerra e tal. E a gente ainda está patriarcal, né? Mas há um arroubo de alteridade, onde esse matriarcal conversa com esse patriarcal. E é para esse lugar que a gente tem que ir. Então, não é a emoção dominando, nem a razão sendo o leme. É uma razão que conversa com a emoção. Não é emoção ou razão. É uma emoção que conversa com a razão. Lição número 1 desse podcast, gente. Menos maniqueísmo, hein? Mas não tem uma diferença entre as culturas orientais e ocidentais? Nessa integralidade. Na espiritualidade, né? Eu acho que tem um contato com a espiritualidade. Mas também na cultura em si, de como a sociedade vive. Sim. E aí a gente... Eu, obviamente, dentro da minha ignorância, não consigo colocar o oriental num escopo só. Eu acho que são vários. Assim como o ocidental, para mim, também são vários escopos. Mas olha que interessante, Consuelo. Tem toda uma ancestralidade africana que a gente negligencia. Total. E isso tem uma filosofia, tem um pensamento, tem um modo de vida. Então, matrifocal, né? Não temos duas. Né? Acho que temos várias formas de compreender essa dinâmica. E no universo oriental você tem os japoneses, que são rígidos, absolutamente pragmáticos, e você tem os indianos. Né? Então também eu acho que são culturas muito distintas. Eu acho que o que a gente tem que buscar é a capacidade humana de integrar estas forças como um próprio processo evolutivo. Porque nós vivemos de forma maniqueísta, né, nesse aspecto. Mas não uniforme. Não uniforme. Então, aí fica complicado, né? Quando
Os choques, né? O choque. É o ponto de tensão. Em vez de tensionar, tem que integrar, né? Mas estamos nesse momento. Você sabe que eu tenho lido um pouco sobre a construção a partir de um diversionismo? Assim, o fato de você discordar de mim é positivo para nós? Pode ser. Se a gente não entrar na briga. Se a gente... Eu Não tenho polarizar. respeito por você tem respeito por mim, eu respeito toda a sua construção, você respeita a minha, e nós vamos buscar pontos de contato. Sem precisar matar, agredir. Sim. Eu acho que esse é um Ou caminho aniquilar, possível, né? porque nós polarizamos, né? Mas já foi um pouco mais assim do que é hoje. Sim. Eu acho hoje mais polarizado do que isso que você explica. Eu acho que até quando você começou a estudar era mais assim. Era mais encontrar os pontos de conflito e encontrar onde a gente pode se encontrar. Exato. E não, você pensa assim, então você é inimigo. Porque, veja, Consuelo, é capaz que seja difícil para as pessoas entenderem como que uma neurocientista e uma consultora de moda ou uma pessoa que trabalha com estética podem ter um ponto de contato. Mas você quer falar de bem-estar, eu quero falar de bem-estar. Bem-estar é um tema coletivo. Você quer falar de o papel político humano, eu quero falar do papel político humano. Então, pode ser que por a gente ter origens e temas diferentes, a gente chegue num lugar melhor do que cada uma de nós dentro do seu próprio... Mais plural, né? Do seu próprio universo. Se eu só conversar com neurocientistas, para onde eu vou, entendeu? Eu vou ficar apenas reforçando aquilo que eu já sei. Eu sou uma pessoa que quando vou a uma festa, quando estou num evento, eu quero conversar com quem é diferente de mim. Às vezes eu estou conversando com um engenheiro que constrói pontes e o cara fica incomodado porque eu falo assim, mas que tipo de ponte existe? Eu quero, você realmente quer falar sobre isso? Quero. Mas você não está querendo só ser agradável? Não, eu realmente me interesso sobre pontes, entendeu? E isso é uma coisa que é inusitada, porque as pessoas acham que eu gostaria de falar de neurociência porque é o lugar do meu conforto. Eu falo de neurociência, ok, mas falo de outras coisas. E gosto, inclusive. Parabéns. Gente, a gente pode fazer uma temporada com essa dupla? Obrigada, Granado. Mas a gente precisa terminar. Então eu quero que cada uma de vocês deixe um recado final para quem tá ouvindo a gente. E também como a gente encontra vocês nas redes sociais para que essa conversa possa continuar, porque ela é encantadora. Eu acho que um recado final, depois de tudo que a gente conversou aqui, é justamente buscar dentro do teu emocional um ponto de encontro, que tal? Eu acho que esse pode ser bem bacaninha, bem bonitinho. E eu digo isso pra mim mesma, porque eu tenho um filho virginiano e a gente não tem sempre um ponto de encontro, então acho que poderia ser no emocional a gente encontrar isso. Lógico que tem que ter um esforço dos dois lados. Bom, vamos chegar lá. Aí eu começo a viajar. Mas eu acho que é isso que a gente poderia fazer, porque seria uma sociedade melhor. Agora, como contato, para você vir encontrar nosso ponto de encontro, eu e você, que está aí do outro lado, sempre me encontra no Instagram como Consuelo Blocker, e lá tem também meu e-mail. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que também vou por esse caminho, né, dos encontros e das emoções como vínculo, como construção desse espaço de coletividade, e colocar o fato de que a gente entende mal a emoção. A gente teria que ter uma escuta emocional melhor, primeiro conosco, depois com os outros, fazer mais perguntas emocionais, perguntar menos o que você faz da vida e mais sobre como você sente a vida, né? A gente pergunta muito... Usa essa no próximo jantarzinho. Como você vive a vida, como você sente a vida, como a vida te impacta, porque isso vai revelar pra gente pessoas que estão mais proativas, que estão dispostas a modificar, outras que estão mais passivas, mais deprimidas, e isso pode permitir contatos, a gente poder encontrar o ponto onde essa pessoa está aberta para o contato. Porque o que você faz qualifica a forma como você constrói o seu cognitivo. Mas como você sente me fala a respeito do que você está construindo a partir do conjunto das relações. E a gente foi acreditando que nós não precisamos dos 7 bilhões e meio, que a gente pode se contentar com uma meia dúzia de pessoas que ecoem aquilo que a gente faz. E se a gente lembrar do mito de Eco e Narciso, se a gente procura quem ecoa, a gente está muito narcisista, né? Então, acho que é quebrar um pouco esse ego e estar pronto para viver as emoções com os outros e compreender o quanto essa emoção é construtora.
para acompanhar essas loucurinhas que eu ando pensando, no Instagram é Carla Tiepo, com 2 P's de pato, porque é um nome italiano que adoram dobrar as consoantes. E também tem um canal no YouTube do Conectomos, Instituto Conectomos, que é o espaço que a gente tem de cursos e tal, sobre toda essa conversa. Muito bom, a gente chega ao fim desse Um Papo Beleza, o primeiro que a gente gravou presencial, não à toa. Foi essa delícia de conversa. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente no e-mail papobeleza@granado.com.br se você gostou desse formato. A gente vai adorar receber elogios, sugestões, críticas e histórias. Se você tem memórias olfativas, inclusive com Granado, porque o que não falta é história boa de quem usa os sabonetes ou as fragrâncias, escreve pra gente. Você pode acompanhar o nosso podcast nos principais agregadores na internet, é só buscar por Um Papo Beleza, e acompanhar a gente também no Instagram. A gente está no Granado Farmácias, farmácias com PH. Não deixe de compartilhar e curtir os nossos outros 19 episódios que já estão no ar. Até lá!